e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte como Ele merece, queridos. Glória a Deus. Se assente no teu lugar. Que bom que você está aqui. Eu me alegro por Deus ter me concedido mais um dia de vida. Você está feliz porque está vivo? Amém? Eu estou muito feliz porque eu estou vivo. Fiquei muito feliz quando acordei hoje e assustei, eu estava vivo. Olha que presente maravilhoso que Deus concedeu a mim e a você. Então nós temos muitos motivos para render ao Senhor toda a gratidão, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E louvamos a Deus por isso. Eu quero que você abra a tua Bíblia. São ali 7h15. Abra a tua Bíblia. Depois da palavra nós vamos ter um tempo aí para nós podermos continuar o nosso momento de oração. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, verso 24 e o verso 25. É um texto muito conhecido, que fala de um momento que, se formos avaliar, é muito parecido com o momento atual que vivemos. E se eu não estou enganado, eu acho que o presbítero Elcio até citou esse texto há umas 2, 3 semanas atrás, se eu não me engano. 2 Reis, capítulo 6, verso 24 e o verso 25. A palavra de Deus nos diz assim: depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, eu pulei aqui, né? Está acompanhando aí? Pulei não? Tá certo? Tô indo em qual agora então, se eu estou certo? 26, isso mesmo. Quando o rei de Israel vinha passando andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Verso 27, ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Amém? Que homem sábio. É natural, como a gente falou no domingo, é natural que as pessoas tendem a lançar a confiança naquele que exerce autoridade. Então um cristão, quando ele passa por uma dificuldade, normalmente, naturalmente, ele vai até o seu pastor e fala daquilo que ele está enfrentando, e ele diz: pastor, ore por mim para que eu seja de alguma maneira abençoado, alcançado por Deus, para que Ele me cure. É natural. E assim também aconteceu aqui. A palavra de Deus diz que o seu povo estava vivendo um caos. Aqueles que criam nele, essa cidade, eles estavam sitiadas, vivendo de uma maneira até mesmo já deplorável, desprezível, amargurada. E aí o rei, passando na sua caminhada, verificando os postos, uma mulher chama ele e ela pede ajuda. E aquele rei, com muita sabedoria, ele olha para ela e diz: olha, se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Então ele estava dizendo: se Deus não intervir, não há ninguém na terra que possa te ajudar. A história aí que nos conta, e você, a partir do versículo 24 que nós lemos, você vai observando que a Bíblia diz que, devido àquele cerco, aquela cidade já estava padecendo em fome. O pessoal já estava morto de fome. Alguém aqui já passou fome? Alguém aqui já ficou sem comer? Não por causa de jejum, nem dieta, né? Ultimamente tem muita gente ficando sem comer por causa de dieta, né? Porque não tem comida não. Ninguém aqui teve essa má experiência. Glória a Deus por isso. Porque quem já teve a experiência de passar um dia sem comer,
É muito triste, porque uma coisa é você abrir lá os teus celeiros e você vê lá 2 pacotes de arroz, feijão, macarrão, salsicha. Você vai lá na geladeira e tem lá aquele bifão, né, aquele contrafilé. Aí você olha, não sei se já aconteceu com você isso, comigo não aconteceu ainda não. Aí você olha para tudo aquilo e fala assim, rapaz, um monte de coisa para comer, mas não é nada disso que eu quero. Porque tem tanto que a tendência é que quando você tem muito, você olha para aquilo que parece até sobrando e fala assim, eu queria outra coisa para comer, eu queria comer outra coisa. Mas a realidade desse povo era diferente, eles abriam os seus celeiros e não tinha nada, estava vazio. Então se tivesse um pouquinho, um cadinho de arroz, iria dividir por uma família grande, talvez até mesmo para os vizinhos. E esses dias eu assisti num jornal na Record, se não me engano é Record ou Rede TV, não me lembro agora, e eu vendo lá uma situação de algumas famílias que estão enfrentando um momento como esse de fome. E aí a mulher falou, aqui funciona assim, quando um vizinho consegue alguma coisa para ele fazer um arroz, um feijão, ele faz tudo o que ele conseguiu e ele vai dividindo para todas as famílias que moram aqui nessa região. Aí a mulher mostrou lá que ela conseguiu doação de um mercado, que hoje quase nenhum mercado faz isso, né, Ney? Mas antigamente os mercados jogavam fora, né? Ah, tem um negocinho, pô, joga fora. Hoje eles vão lá, tira aquilo lá, picota de alguma coisa, dá um jeito de vender. Mas aí lá, graças a Deus, lá tocou no coração de alguém e ela mostrou, um dono de um mercado, lá o funcionário levou uma caixa com legumes, banana, um monte de coisa. Batata doce. Aí ela pegou, preparou, ela tirou um pouquinho para ela e ela colocou assim numa bancada, numa mesa, em várias caixas, separadinho. Chamou os vizinhos, cada um chegava com uma sacolinha, pegava 2 tomatinhos, 2 bananinhas, 2 batatas doces, 2 mandioquinhas, para levar para sua casa. Porque eles estão padecendo. E quando você padece, quando você passa por uma necessidade, onde as tuas forças não conseguem solucionar, naturalmente que você começa a olhar para outros e começa a pensar, se o fulano fizesse isso, se o outro fizesse isso. Mas a realidade é que se Deus ele não fizer, nada acontece. Eu falei aqui do caso de uma mulher que ela recebeu ali do mercado, sendo que hoje os mercados não desperdiçam mais nada. Então eu olho para isso e eu entendo que sim, foi Deus que proveu aquele pouco alimento para aquelas pessoas. Por quê, pastor? Porque de alguma maneira Deus tocou num coração endurecido para que ele pudesse abençoar outras vidas. Num tempo onde as pessoas só querem lucrar, e é isso que eu tenho visto, num tempo onde as pessoas só querem lucrar, Deus tem permitido algumas situações nas nações para que as pessoas comecem a entender que aquilo que eu tenho não é só para mim. Eu também posso ajudar, eu também posso colaborar, eu também posso repartir, eu também posso ajudar. Então é como se Deus tivesse permitindo ou dando uma última chance para que a raça humana entendesse ou entenda o plano de Deus. Deus ele não nos dá vida para que nós venhamos viver dentro da nossa casinha, guardados e protegidos, bem alimentados, e olhando para a esquerda e para a direita, as pessoas necessitando, e a gente nem dá bola para aquilo. Não, ele enviou o seu filho porque nos ama, e esse amor ele tem que também manifestar em nossas vidas através do interesse de ajudar, de colaborar, de permitir que outras pessoas desfrutem daquilo que Deus nos dá. Mas era só uma reflexão, eu quero voltar aqui para a palavra. O texto nos diz que aquelas pessoas estavam totalmente perdidas, essa é a verdade. E eu lendo esses versículos, eu anotei algumas coisas, mas eu vou citar aqui 3, antes de nós orarmos. Eu quero que você se atente, nós já sabemos disso, mas é mais uma oportunidade que nós temos para voltar a nossa atenção totalmente para a verdade da palavra de Deus. Antes, eu quero ler mais um texto com você, que está logo em seguida, 2 Reis capítulo 7. Vou ler aqui do verso 1 até o versículo 4, para a gente ganhar um tempo. 2 Reis, nós lemos capítulo 6, agora nós vamos no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 4. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Repita comigo: ouça a palavra do Senhor. Ele continua dizendo assim: assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos,
junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, um capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à estrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Agora aí a história vai tomando um desenrolar interessante. E é aqui que eu quero citar, entre os vários pontos, só 3 pontos nessa noite, para que nós venhamos entender o que devemos fazer quando não vemos saída. O que devemos fazer quando não vemos uma porta aberta. Porque por mais que eu e você tenhamos fé, quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo no mundo, você vê uma saída? Quando você ouve as más notícias dizendo: olha, está só aumentando, a tendência é que a nossa fé ela vai sendo que abalada. Porque você vê, lá em Manaus está assim, lá no Ceará está assim, lá em São Paulo está assim, no Rio de Janeiro está assim. A gente já ficando atemorizado: ai Senhor, ai Deus, a tua igreja está orando, o Senhor não vai fazer nada não. Mas nós vamos esquecendo que a Bíblia nos ensina que há tempo para tudo. Há um tempo certo para todas as coisas. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que há um tempo onde nós entramos na prova, passamos pela prova e vencemos a prova. São etapas, são momentos. Mas o que importa não é quando eu entro, o que importa também não é o tempo que eu passo. O que importa é que de fato, no momento certo, Deus ele irá agir com seu poder. Ele irá manifestar a sua glória. Ele irá manifestar a sua presença e acrescentará em nossas vidas a bênção que precisamos. Você acredita nisso? Diga assim comigo: Deus, Ele sempre age no tempo certo. Então eu quero observar com vocês. Nós vemos aí 1 Reis capítulo 7 versículo 1, a primeira coisa: sempre esteja atento à voz de Deus. Sempre esteja atento à voz de Deus. Sabe o que é interessante? Em todo momento as pessoas falam, as pessoas compartilham, as pessoas dizem o que pensam, o que não pensam. Mas é interessante que no momento de dificuldade, a chance, melhor, o impacto daquilo que é falado, ele aumenta em nossas vidas. Então, se eu não observo quem eu estou ouvindo, naturalmente que eu serei levado por pensamentos de outro. Neste tempo agora, se você vai no YouTube, um monte de gente, não é verdade? Você vai no Facebook, um monte de gente, até nós está lá. Você vai no Instagram, um monte de gente falando. Se você tem Twitter, um monte de gente falando. Em tudo que é ferramenta, na televisão, e todo mundo colocando a sua opinião, o que pensa, o que acha, o que não acha. Se nós damos ouvido muito para isso, a tendência é que nós venhamos a perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E a pergunta que eu faço para nós é essa: neste tempo, você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Nesse tempo onde a chuva, os vendavais estão batendo, você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Quando chove, né, Vitor? Quando chove, começa a dar aqueles ventos, começa a trovejar. Você não para quieto, você não fica ali dando atenção para ninguém, você quer dar um jeito de se proteger, né? E é o momento que nós estamos vivendo, um momento de muito barulho. Eu posso dizer que é um momento de muita interferência. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é isso: qual voz você tem dado ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus nesse tempo de dificuldade? Você tem dado ouvido à voz dos profetas?
Você tem dado crédito à palavra de Deus nesse tempo? Eu quero ler mais um texto, e esse não precisa nem de ler, mas é bom você abrir, só para você acompanhar. Olha o que diz em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Deixa eu ver se é isso mesmo, mas abre aí comigo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Primeira observação, cuidado com a voz que você tem ouvido. De quem é? Quem tem falado com você? 2 Crônicas 20, 20. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: achou aí na tua Bíblia? Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Diga assim comigo: segurança, voz de Deus. Fala assim: prosperidade, voz do profeta. Você tem ouvido quem? Quem é que está movimentando a tua fé? Quem é que está fomentando a tua confiança? Se é a palavra de Deus, se é a voz de Deus, eu quero dizer para você ficar muito tranquilo, porque aqueles que ouvem a voz de Deus estão seguros por Deus, porque Deus, Ele só fala com os seus filhos, e se eu ouço Ele é porque eu sou filho, naturalmente que eu estou guardado e protegido e sustentado por Ele. Mas a atenção que nós temos que ter é isso. Aqui diz: creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Mas não para por aí, ele diz: creiam também nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. E essa potência que existe na fé, ela só é uma realidade. Eu ouço Deus. Eu ouço Deus. Parece que é bobagem, mas eu vou falar para você o seguinte: quantas vezes nós estamos no templo e nós não estamos nem ouvindo a mensagem que o pastor prega? Quantas vezes nós pegamos a Bíblia para ler e nós lemos ali um versículo ou outro, fechamos ela e nada aconteceu? Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor ou em algum outro lugar e alguém vai entoar um cântico a Deus e nós não sentimos nada? Será que é porque Deus não habita no meio dos louvores? Será que é porque a palavra que é compartilhada não é de Deus? Ou será porque os nossos ouvidos estão muito sujos? Ou será que é porque nós estamos tendo muita interferência? Estamos perdendo a sensibilidade de ouvir a única voz que de fato nos dá um norte. Há tempos atrás tinha aqui um microfone, eu não sei se vocês lembram, que às vezes a gente estava pregando aqui, e aí a gente ouvia, eu não lembro se era rádio ou se era de alguma outra igreja. Vocês lembram? Eu estava aqui e aí já ouvi, eu acho que era uma outra igreja, né? Que um dia parece que eu ouvi um amém, e não foi eu que falei, mas saiu um amém na caixa. Interferência. De uma mesma fonte, saiu quantas vozes? Duas. Se eu não tenho discernimento, pessoas vão usar o nome de Deus para dizer que Deus está falando aquilo que Deus não está falando. E essas interferências vão me prejudicando, porque eu começo a lançar a minha confiança naquilo que Deus não falou. Mas quando eu observo a palavra de Deus, eu dou ouvido à palavra de Deus, aquilo que é necessário acontece na minha vida, porque a Bíblia nos diz: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 4. Dê ouvido à voz de Deus, querido. Nesse tempo, as tuas orações, peça a Deus discernimento, para você entender, para você ouvir aquilo que Deus quer dizer para você. Para você ter a sensibilidade de entender, de diferenciar, de separar o que é de Deus daquilo que não é de Deus. Esses dias eu ouvi um questionamento, não me lembro o nome da música agora, mas um funk que não é cristão e nem gospel. Mas a pergunta era: esse funk é gospel ou não é? Por quê? Porque o cantor, ele cita Deus em quase todas as frases, mas não é um cantor cristão, não é um servo de Deus.
Ele só cita naquela letra questões pessoais, porque ele, como todos nós, crê que Deus existe. Aí a pergunta era, mas se cita Deus essa música, eu não posso ouvir? Parece uma coisa boba, mas muitos têm sido levados simplesmente porque a pessoa diz o nome de Deus, sendo que o próprio Deus falou, olha, naquele dia vai ter um grupo que vai se apresentar dizendo, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu curei. E o próprio Deus vai falar para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos... Então se eu não procuro ter um discernimento, eu vou receber aquilo que não vai trazer a mim um alimento espiritual, força, mas pelo contrário vai me distanciar. E eu tenho visto, eu sei que é interessante, eu sei que a igreja, muitas pessoas gostam, mas cantores que não são cristãos, teve até uma agora, mandaram hoje, lá eu assisti um pedacinho, que ela fez uma live só cantando hinos evangélicos, hinos gospel, coisa mais linda. Oh Deus está usando todo mundo. Se Deus usasse todo mundo, querido, não precisava de eu aceitar Ele como Salvador, não precisava de eu renunciar ao pecado, não precisava de eu renunciar ao mundo. Não, Deus não usa qualquer um, não. Para pregar a tua palavra, Deus só usa aqueles que verdadeiramente renunciar às coisas do mundo para servir a Ele. Porque a Bíblia diz, olha, de uma mesma fonte não pode jorrar. Você lembra desse texto? O que diz lá? Como que de uma mesma fonte vai jorrar dois tipos de água? Não pode. Então se eu ouço a Deus, aquilo que eu falo é de quem? É de Deus. Se eu sirvo a Deus, aquilo que eu vou compartilhar é de Deus. E Mateus capítulo 4, versículo 4 nos diz assim. Já achou aí? Palavra tão conhecida, né? Jesus, porém, respondeu. Jesus respondeu a quem? Ao diabo. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Ele não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga assim: o que me alimenta, o que me fortalece, o que me sustenta é a palavra de Deus. É por isso que eu tenho que dar ouvido à palavra de Deus. Você observa que o texto que nós lemos lá em 2 Reis capítulo 7, o profeta ele não diz: olha, ouça o que eu vou dizer. Não, ele fala: ouça o que Deus, o que o Senhor está dizendo, quer falar, quer compartilhar. 2 Reis 7, versículo 1. Ouça a palavra do Senhor. E aí novamente ele diz, ele não diz assim eu digo, não, ele fala: assim diz o Senhor. Porque a única palavra que tem poder para mudar qualquer situação é a palavra de Deus. As nossas orações é para que Deus, nos seus decretos, Ele libere uma palavra para que essa pandemia, essa enfermidade seja extinguida. É a nossa oração: Deus, que o Senhor sopre essa enfermidade da face da terra. Mas não é a minha palavra que vai fazer com que isso aconteça, é a palavra de Deus. Mas eu tenho que estar atento à palavra de Deus, porque Deus ele nos usa para liberar a sua palavra. Eu sei que a tua boquinha está tampada aí, mas diga assim: esses lábios são ungidos para compartilhar da palavra de Deus. Aguça o teu ouvido. E é tão interessante, talvez para alguns pode ser um pouquinho meio nojento. Tempos atrás, estava no hospital, uma amiga chegou com o ouvido muito dolorido e doendo. E aí perguntaram: mas o que você fez? Ela falou assim: ontem à noite, antes de dormir, eu peguei um cotonetezinho, muita gente gosta, né? Peguei um cotonetezinho e fui limpar o ouvidinho, a orelha.
E aí depois já não consegui nem dormir mais. Mas consegui lá um atendimento urgente, tinha lá aquele que cuida do ouvido, é otorrino? Não, né? É, né? Ela foi lá no otorrino, na urgência e tal. Chegou lá, o médico olhou e falou assim: uai, mas entupiu tudo o teu ouvido. Ela falou: mas eu estava limpando. Ele falou: não, quando você pega o cotonete e coloca, ele não limpa, ele empurra. E ela falou: então o que tem que fazer? Ele falou: agora a gente tem que fazer um negócio, procedimento lá que lava, não sei o que, e joga água, sei lá o que joga para limpar. Aí depois, passadas as horas, ela chegou lá toda feliz, estava ouvindo todo mundo, não tinha mais nenhuma dor. Eu falei: o que veio? Ela falou assim: ele jogou uma aguinha aqui e o negócio ficou bom. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que a poluição do mundo, ela tende a poluir, a entupir todo o nosso sistema de ouvir a voz de Deus. E se eu tentar limpar isso de um método ou de um modo humano, não funciona. Tem que ser através da palavra. Se eu quero novamente ouvir a voz de Deus, não é procurando os pregadores no YouTube, é através da palavra. Se eu quero novamente sentir a presença e o amor de Deus, não é através de modelos, não, livros, não, é através da palavra. Porque a palavra que nos purifica, a palavra que nos limpa, a palavra que traz a mim o conhecimento que eu preciso para entender, para compreender que Deus está falando. Então a primeira lição que nós aprendemos desse texto para essa noite é: ouça a voz de Deus. Aprenda a discernir quando Deus está falando no meio de uma multidão de vozes. Muitos estão falando o que querem. Eu não sei se eu falei aqui, eu acho que eu falei meses atrás, de um vídeo que eu vi de uma pessoa que muitos jovens gostam de assistir, e ele dizendo que se a gente falar que a palavra é de Deus, a gente está diminuindo Deus e diminuindo Jesus. Ou seja, isso aqui não tem mais importância nenhuma. Como? Se o próprio Jesus nos ensinou a ler, a praticar e a viver nessa palavra. Se a própria palavra nos ensina que Jesus é o verbo encarnado, como que eu posso ignorar? Mas são as vozes. São as vozes querendo nos enganar, querendo trazer a nós uma confusão. Pessoas já não dão ouvido ao seu pastor. Pessoas já não dão ouvido mais aos obreiros da casa do Senhor, porque olham para eles e na sua simplicidade eles vão ignorando. Não, ele não sabe muita coisa. Mas quem diz que Deus só usa aquele que sabe? Na verdade, o que eu aprendo da palavra de Deus, que é ao contrário. Deus pega aquele que não é para confundir aqueles que são. É o contrário daquilo que o mundo espera. Mas se eu não conseguir discernir a voz de Deus no meio das muitas vozes, eu vou sofrer, eu vou me enfraquecer, e aí eu não terei força para lutar. E é isso que a Bíblia diz: olha, se no dia da tua luta você se mostrar fraco, é porque a tua força é pequena. Mas por que a minha força é pequena? Porque você não tem dado ouvido à voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, a força não é tua, mas ela vem de Deus. Então hoje falei o primeiro ponto. Nas próximas terças nós falamos mais. Mas grave isso. É bobagem, pastor, isso a gente já ouviu. Mas eu senti tanto de Deus de compartilhar essa palavra para nós essa noite. Aprenda a discernir em meio a multidões de vozes aonde está Deus e o que Deus está falando. Eu amo essa casa. Eu amo essa igreja, esse templo, cada um de vocês. E se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, eu nunca saí daqui deste culto sem ouvir a voz de Deus. Nunca. E Ele fala e Ele continua falando. A questão é se nós estamos ouvindo a voz de Deus. E nessa noite o que Ele fala para mim e para você é isso: ouça a voz dEle. É tão interessante. E eu vou encerrando para nós orar. Tempos atrás eu era um pouco menor.
As convenções normalmente se fazia lá na igreja do Araés. Muitos de vocês devem lembrar. Era pequeno, era apertado, ficava gente assim. E eu lembro que, por ser pequeno, eles começaram a orar. O tempo pequeno, e eles estavam orando, aquele barulhão todo. E quando eu cheguei na porta, todo mundo orando, orando, orando. Quando eu cheguei na porta, eu consegui, entre as várias vozes, perceber a voz do meu pai. Meu pai Ronaldo, não é o meu pai Deus, não, meu pai Ronaldo. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei desse fato. Eu falei, olha que interessante. Por que eu consegui discernir a voz do meu pai entre várias, muitos, talvez 200 homens, mulheres, quase 300 orando ao mesmo tempo, e eu, a voz do meu pai? Porque eu conheço a voz do meu pai. A igreja, ela tem deixado de ouvir Deus, e naturalmente ela está deixando de conhecer a voz de Deus. Aí tem confundido a voz de Deus com voz de homem. Não, a voz de Deus é única. E como filhos, nós devemos ter a capacidade de reconhecer, de entender que é Deus falando. Como que está a tua vida com Deus? Você tem ouvido Deus? Aí alguns sempre me perguntam, pastor, quando eu sei que Deus está falando? Quando é que eu ouço a voz de Deus? Você não aprendeu ainda. Por que não? Porque no dia que você ouvir a voz de Deus, você nunca terá dúvida de que você o ouviu. Porque quando Deus fala, não é igual quando um pastor fala. Quando Deus fala, não se equipara quando um profeta fala. Às vezes a pessoa chega perto de você e te entrega um recado, você se arrepia todo. A voz de Deus vai muito além disso. Quando Deus fala, a primeira coisa que você sente, eu vou te dizer hoje só uma coisa. Quando Deus fala, a primeira coisa que você sente, presta atenção, é vergonha. Vergonha do que, pastor? De você mesmo. Por ser tão pecador, e mesmo assim, Deus falar com você. Então quando você tiver aquele sentimento de que você não é nada, e você está sentindo algo, é Deus falando com você. É Deus querendo transmitir a você das suas revelações, da sua palavra. E eu encerro nessa noite dizendo, novamente, use da palavra de Deus para limpar os teus ouvidos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, queridos. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. A Bíblia diz que as suas ovelhas, ela reconhece a sua voz. As suas ovelhas entendem quando Ele está falando. E Deus, Ele fala conosco todos os dias, todas as horas. Esses dias alguém me perguntou, pastor, Deus, Ele fala ainda através de sonhos? Eu falei, e como fala? Até porque um dos sinais de que o fim está chegando é que os jovens terão muitas. E aí essa pessoa se alegrou e falou, então Deus falou comigo. Eu falei, que bom. Se Ele está falando com você é porque Ele quer usar. Ele quer usar você como instrumento para alcançar vidas. Guarde essa lição dessa noite, simples, mas que é uma realidade. Voltemos a nossa atenção, a nossa face totalmente para Deus. Para dizer para Ele, de fato eu sou teu, Deus, e tu és meu. Vamos orar? Se você quiser orar de pé, ajoelhado, sentado. Só não deitado, porque senão aí o sono vem. Nós temos ali 15 minutos. Vamos falar com o nosso Pai. Se faz dias que você não ouve a voz dEle, devido às rebeldias, devido ao distanciamento, porque apesar das pessoas estar de quarentena, Deus, Ele continua ao nosso lado. Ele continua manifestando, Ele continua falando. E se nós dermos ouvido
Ele quer falar conosco, Ele quer nos dar uma direção como igreja. Ele quer nos instruir a viver a sua palavra, a sua verdade. Como é bom, ó Pai, estar na tua casa. Como é bom, Deus, estar na tua presença. É maravilhoso, Senhor, entender e saber que o Senhor cuida de nós. O que seria das nossas vidas se o Senhor não tivesse nos encontrado? O que seria de nós, ó Pai, se o Senhor não tivesse, através da tua graça, nos alcançado? É por isso que só nos resta agradecer ao Senhor pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho, pelo zelo que o Senhor tem conosco. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa casa, e na tua palavra diz que se não for o Senhor quem guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós sabemos, ó Pai, que estamos sendo protegidos por causa do Senhor, pois o Senhor cumpre com a tua palavra, e a tua palavra nos diz que os teus anjos acampam ao nosso redor para nos proteger, para nos livrar. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Nós te amamos, Deus, e dependemos de ti. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o teu amor tem nos alcançado.